Fala pessoal, como estão vocês? Estou aqui hoje com Daniel Bahia e Igor. Fala aí, Bahia, beleza? Bem, e aí, pessoal? Bom demais. E aí, Fala Breninho? aí, Igor. Igor? Maravilha? Fala aí, Braninho. Fala, Bahia. Como é que vocês estão? Tudo em paz? Bom demais. Pessoal, para quem não sabe, não acompanhou exatamente as redes sociais, algumas paradas que a gente foi falando aí, tivemos o encerramento das clássicas e o Bahia estava lá numa das maiores, e aí que eu fiquei sabendo que é também uma das mais antigas, né, Bahia? É a mais antiga, lá do IEM, É, Liège-Bastogne-Liège, desde 1896, se eu não me engano. eu acho que é 89, viu? É aí, Mil é confirmado. oitocentos e oitenta e nove. É, Eu vi porque Eu já eu fui falo para fazer uma vocês. notícia lá e aí eu vi a lista, eu queria ver a lista dos vencedores e fui vendo dos é, anos anteriores, quem que já venceu. Maluco, a corrida não aconteceu, não teve edição dela durante a Primeira nem a Segunda Guerra Mundial. exato. É, porque ela está numa região que foi muito massacrada, né, nas florestas das Ardenas. É muito perto da fronteira com a Alemanha, 1892. 1892. Nem eu, nem na Foi a primeira metade, nem, edição? nem para você, nem É, para mim. Sabe? E ali na região que rolava guerra mesmo, Bahia. Ali tem na Floresta das Ardenas, foi na floresta de Ypres, né? Onde tem inclusive a Gent-Wevelgem, que é umas clássicas, mas que não é monumento, mas que é muito legal. E a Floresta das Ardenas, que é bem na divisa da Alemanha com Luxemburgo, a parte francesa da Bélgica, né? Um lugar assim incrível, cara, o incrível. bom da Ô, Liège é Bahia, que é uma só para prova plana, né, Bahia? Hã? O bom da Liège é que é uma prova plana, né, Bahia? Cara, eu fiquei impressionado. Pra você tem ideia, eu tava numa cidade, a cidade está a 600 metros do nível do mar. Ela é tão frio, tem estação de esqui, cara. 600 metros do nível do mar, bicho. É baixo, né, cara? Só que é estação gelado, de cara. É esqui gelado. geralmente está a 2.000 metros para cima, né? Tem que ter neve, tem que ter neve, né? É óbvio que não é uma estação de esqui que deve funcionar todo ano, né, com muita intensidade, mas tem para alugar esqui, tem tudo lá, o teleféricozinho, impressionante, cara. Ô, Bahia, só para a gente conversar assim, um pouco mais com quem é mais amador e não está acostumado exatamente. Passa Aham, para a gente um resumo rápido. O que são as clássicas, o que são aham, os monumentos e aham. quais são esses principais nomes aí dessas corridas que a gente acabou de assistir? Ô, Breninho, assim, clássicas, nós temos 5 monumentos, ok? Os 5 monumentos são as corridas que são, vamos dizer assim, o grande slam das corridas de um dia do ciclismo internacional, do World Tour. Aí nós temos a Liège-Bastogne-Liège, que é de 1892, que é essa que terminou agora. Nós temos antes dela, logo antes dela, a Paris-Roubaix, que é de 1896. Logo antes dela, nós temos a Volta dos Flandres, a Tour do Flandres, que é de 1913, e a primeira da temporada, que é a Milão-San Remo, de 1907. E aí passa as grandes voltas, nós vamos ter a última delas, que é o Giro da Lombardia, que na verdade é uma corrida de um ponto ao outro, mas cruzando a região da Lombardia no norte da Itália, que é de 1905. Então, essas 5 corridas, elas inclusive elas dão uma pontuação maior para os corredores que vencem no ranking UCI. Eu tenho quase certeza que são 500 pontos. Pra você ter ideia, o Tour de France são 2.000 pontos. E as outras duas grandes voltas, o Giro e a Vuelta, se não me engano, 1.000 pontos. Não tenho certeza absoluta, mas era mais ou menos isso até onde eu lembrava. E o que difere elas das clássicas? Nós temos outras clássicas que são relevantes. Por exemplo, a Strade Bianche, nós temos a Gent-Wevelgem, nós temos a Amstel Gold Race, Uma coisa Flash importante Wallonne. nisso aí, Bahia, é, por exemplo, a importância que a Strade Bianchi ganhou e por ser uma Uhum. prova tão nova, né? É, E uma é. relevância já impressionante. O, e tem outro fator, né? A Itália, junto com a Bélgica, é o único país que tem dois monumentos. E eles estão forçando a barra para ter esse terceiro, porque realmente a Strada Bianca ela tem uma característica exclusiva, né? Mas a discussão sobre ela primeiro, é o momento que ela está na temporada, segundo, é o pouco tempo que ela existe, né? Ela tem, não me engano, 16 anos, é uma corrida 16 anos. recente, e a distância. Para ela ser considerada um monumento, ela tinha que passar dos 250 quilômetros, que é o que, que todas essas aqui têm a mais.
Então, eles estão, acho, provavelmente, imagino que eles têm que desenvolver mais percursos, esticar mais ali na região da Toscana para conseguir fazer com que a Strade Bianche tenha todos esses requisitos para virar um monumento, que eu acho que merece, inclusive, que é muito legal a corrida. Tanto do É, ponto de vista visual, como de dificuldade, competitividade, assim, particularidade, é fantástico. entendi. E aí E, ela e o teria. mais e o mais bacana, né, Briano, que é uma informação importante pra caramba para quem é amador. Todas elas, os amadores têm a oportunidade de fazer o mesmo percurso que os profissionais É, fazem. Entendi. exatamente. Umas diferem um pouquinho. Por exemplo, a Paris-Roubaix não tem como fazer os 200 e tanto, ela se larga um pouco na É, frente, micharia. A Liège, ela não larga de Liège, de Amador, ela larga no subúrbio de Liège, entendeu? Mas ela fecha 251, e os caras fecham 258, 57, enfim, mais ou menos a mesma coisa. Flandres é idêntico, idêntico. A Lombardia, eu até conversei com o Charlie. Charlie, cara, é o manager daquele programa da World Cycling Center, da UCI na Suíça. Inclusive a uhum. Gabi Ferola ficou, o Bravinho, essa turminha toda ficou, Malacarne. E eu conversei com ele. Ele fez todos, todos. Ele disse que a Lombardia também ela é mais encurtada, porque é trânsito liberado no dia, então fica meio confuso para você fazer a prova, né, o challenge. E o brabo mesmo é a Milão-San que não tem jeito, são os 300 quilômetros e pronto, acabou. Milan-San E Remo tem são que fazer 300. elas. São 300. São Ô, Bahia, 300. todas estão aí de 250 quilômetros para cima, né? Ou perto Sim, de 250, né? sim. É A para cima única isso. que não é pancadaria de subida é a Paris-Roubaix? Ou tem alguma outra que também é mais ou menos plana? O Breninho, não, a Paris-Roubaix não tem subida. A Não tem. dureza dela está realmente nos paralelepípedos, né? O Igor fez de amador, ele No, sabe, no né? vento, o vento O vento, mas o vento paralelo na Volta dos Fãs também venta muito, mas a também. Paris-Roubaix, enfim, as duas têm uma baixada, enfim, depende do dia também, mas plana, mas assim, plana mesmo é a Paris-Roubaix. A Flandres já sobe um pouco, a Liège sobe muito, muito, A muito. maior montanha que tem na Roubaix é uma rampa de garagem. Entendi. Para você ter uma ideia, Breninho, para a galera que é de BH vai ter uma referência. Para quem não é, deixa eu ver, do Rio, eu não vou dizer que é Canoas, mas imagina uma subida aí de 17 minutos, porque a vista é muito íngreme, tem que ser um pouco mais rolado. Mas existe Cano o Col de Alto. Rosière. Col de Pode ser, Rosière está pode ser o faltando Alto 100 da Boa quilômetros para Vista. chegar. Você já Hã? subiu o Alto da Boa Vista? Alta Boa Vista. Eu já subi, mas eu não estou lembrado como é. Mas eu lembro do O Alta nome, eu Boa sei Vista é o que. último lá atrás, né? É. É depois de Canoas, né? É. Eu acho que pode ser que seja parecido com ele. Cara, o Rosier tem 17 minutos de subida, cara. 5 quilômetros a 8,5%. Ele não tá nem Isso. classificado lá na Liège. Você não acredita, não, velho. Você tá de Sobe de. sacanagem. Não tá classificado. Não tá nem classificado como categorizado, entendeu? Outra que eu fiquei impressionado, cara, o La Redoute, onde o Renko atacou sentado, ele atacou a primeira vez, a bike dele patinou, Aham. aí ele, opa, não dá para ir. Aí ele tentou mais uma vez, não deu e esperou para atacar só no final. Que aí até o Pidcock veio e juntou. Cara, Aham. ali ele atacou igual se a gente estivesse no plano, mas não dá para entender como é que o que ele fez, porque é muito íngreme. É tipo 20%, cara. É, Que Aquilo é isso? ali. muito, é muito íngreme. É muito, é uma parede, cara. Assim, não dá para ver na TV. Pô, o Eu moleque achei saiu literalmente como se estivesse no plano, velho. Cara, assim, Liege é muito mais difícil do ponto de vista de escalada que Flandres. Muito mais difícil. O Quaremonte, aquele Koppenberg, essas que É são. porque, O, porque o, o, o o Campo problema de Burro, lá, o Flandres, Gerhardsberger. Hã? porque o problema de Flandres, né, Bahia? Eu acho que você vai concordar comigo. É que é técnico, né, velho? São rampinhas técnicas, É, né? é. Então, é, 5, 7 minutos de esforço, você vai, né? Você já exato. fez alguma dessas, Igor? Eu fiz Flandres e fiz Roubaix, né? Ah, é? Ah, Roberto, você tinha me É, falado. Você fez Flanders também? fiz Flandres e Roubaix. Fiz Flandres numa semana e Roubaix na outra. Ah, entendi.
Elas A são gente todas muito perto, passou, eu né? passei As 13 datas são. dias ali na região de Bélgica e França, só pedalando. Foi espetacular. Entendi. É. Isso em que ano? 2015. E além dessas particularidades de subida, o que que você me conta? Ah, cara, Flandres é assim, eu passei uma dificuldade muito grande com frio. Eu nunca tinha, eu nunca tinha pego uma temperatura daquela na minha vida, nem socialmente falando. Então eu larguei com 2 graus de temperatura, com sensação térmica de -5, chovendo, e com 85 quilômetros de prova, o casaco de neoprene começou a molhar. E aí eu falei, cara, eu vou parar e pegar o casaco bolinha, né, a capinha de chuva, para botar. Eu demorei 5 minutos para conseguir botar minha mão no bolso, cara, porque eu não sentia as mãos. Então eu não conseguia achar o bolso aqui. E fiquei parado, tentando, 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 até conseguir. Foram literalmente 5 minutos, porque eu estava 5 minutos na frente do Moçamba e o Moçamba chegou em mim. É, E aí a gente fez, eu só terminei, eu literalmente só consegui terminar a Flandres, cara, porque ele me ajudou, porque eu tava com mão congelada, pé congelado e boca congelada. Eu falava e ele não conseguia entender nada do que eu falava, porque Sei. completamente descoordenado. Então, assim, eu sofri muito. E esse sofrimento se deu, cara, isso é uma particularidade bacana, até para falar para quem nunca teve oportunidade de pedalar no frio. O frio, antagonicamente diferente do calor, né? Ele não manda recado, ele simplesmente suga a sua energia. Então, se você não se alimentar da forma correta e não se hidratar da forma extremamente correta, muito certinho, você vai se fuder, literalmente. E foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a, pô, eu saí muito forte, eu estava muito forte, muito fisicamente, muito bem na época, e a gente largou a primeira subida, a primeira rampinha. Eu esperei o Moçamba, a segunda rampinha, eu esperei o Moçamba, a terceira rampinha, ele me mandou pra puta que pariu, vai embora, sabe, some, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí eu fui. Eu fui sozinho. E fui, bicho, meti o pau e fui. E, cara, quando você tá numa vibe dessa, sozinho, eu tava sozinho, e andando pra caralho, cara, eu esqueci de comer, eu esqueci de beber. Só que aí o frio vem e te consome, ele te suga. Parece que chupa. E E acabou, velho. uma coisa também que eu queria adicionar é o seguinte: eu não corri o Roubaix, eu quero fazer o ano que vem, se tudo der certo, mas em Flandres, os bloquetinhos, os pavezinhos, eles são mais regulares, eles são assim, Tudo eles são certinho. arredondados, mas eles batem, mas assim, cara, você perde garrafinha, fura pneu, então assim, é uma prova que, além de tudo, é um resta um. Você tem que ter sorte, você tem que respeitar o frio, entendeu? Você tem que alimentar bem, então assim, Você tem que ela é um respeitar o trânsito. resistência física, mas o Você tem- percurso em si não é difícil. Não é. Não é Ô, difícil. Bahia, você sabe com quantas pessoas você largou? Isso que eu ia perguntar. Ah, Liège ou Flandres? Flandres tinha uma Não, galera, sei lá, Flandres. mil, sei lá, 10 mil, vou chutar, 10 mil. Então, eu larguei com 17 mil pessoas. O meu tinha, sei lá, meu número era 2 mil e pouco, mas eu era do bolsão do 250, aí eu tava sozinho, eu não tinha como sair de Antuérpia, como eu tava dormindo perto de Oudenaarde, eu falei, eu tenho que sair e chegar no mesmo ponto. Aí eu fiz um de Uhum, 180, 178, né? Que eu entendi. eliminei os 55 quilômetros, era 230, né? Você Eliminei sabe, aquela de Antuérpia a Oudenaarde, eu fiz só você sabe, você sabe o que que a gente fez, cara? E aí, experiência do Moçamba, né? Que ele já tinha corrido. Flandres ele não tinha corrido, mas a Roubaix ele já tinha. Não, ele já tinha corrido Flandres, sim. Ele fez 2 vezes as duas. A gente não largou na largada oficial. A gente chegou, tipo, 25 minutos depois da largada oficial, porque você tem uma janela de largada. tem. A largada abre X horas e fecha Até tal tal hora. hora. É, Então ele falou, cara, olha só, não é uma corrida. O que vale é o teu tempo. É uma corrida contra você. Então, olha é. só, da outra vez eu larguei junto com todo mundo, foi uma experiência não tão boa. A gente está aqui para fazer uma prova boa, não tá? Eu falei, tamo. Ele falou assim, então vamos fazer do jeito que eu acho que vai ser legal. E a gente fez isso tanto na Roubaix quanto em Flandres.
Em Liège, o que eles fazem? É o mesmo esquema, sacou? Janela. Entre 7 e 8 larga a galera do 251 e 155. A galera do 155 foi o que eu fiz. Larga até um pouquinho mais, larga até 9. Mas a galera do 80, essa larga de 8 até. Porque tem as Para horas todas. trás. É isso Só aí. que, o que que eles fazem? Eles vai chegando a galera, eles vão represando, represa. Juntou 50, eles soltam. Juntou 50 para dar uma motivada, pra você pegar pelote e tal. Entendi. Legal. É Legal. legal, eu É, achei legal. Porque aí você encaixa, entendeu? Mas eu cheguei na primeira hora, peguei a galera 251, até na divisão do percurso eu falei, cara, vou encarar esse 251. Só que aquela história, eu tava sozinho. Eu tinha que chegar, outro dia eu tinha que pegar avião, etc e tal. Se fosse um negócio que assim, você tá por conta, mas no meu caso, a dinâmica, como é que funciona? Eu vou a trabalho, aí eu trabalho uhum. até na quarta, quinta, geralmente, dou uma deslocada para a região da confusão. Eu queria ter ido na quarta para pegar a Flash Valona, que é ruim, é tudo muito pertinho. É muito pertinho. Inclusive, para o pessoal ter uma ideia, da cidade onde acontece a chegada, que é a cidade legal de Flandres, que é o Denard, para Liège, cara, 250 quilômetros, no Ah, máximo. se bobear, não dá isso. É 3 horas de carro. A Bélgica, cara, é um negócio assim, impressionante no mês de abril, a quantidade de evento de bicicleta que tem, cara. É O Brabant, Bahia, Civil, fa- fazer um parênteses aqui. Wallone, Ghent-Welvegen, Flandres, tudo. Fazer um parênteses com esse lance de distância. Quando a gente fez, em 2015, para Flandres, a gente ficou baseado em Ghent, e aí a gente circulava ali, o Denard, Olst, toda aquela região. E para Roubaix, a gente ficou baseado em Lille, Lá no final, né? na chegada. Na chegada. Bicho, de Roubaix para Lille são 40 minutos de carro, velho. De Roubaix não, de Ghent para Lille são 40 minutos de carro. É, é. Do Então, lado. assim, é do lado, cara. Pra você ter É. noção, Breno, teve um dia que a gente saiu para treinar, saiu de Olst, porque o Moçamba tem um amigo lá, o Mário, que é um ex-ciclista profissional, e a gente passou a semana inteira treinando com ele, cara. A gente rodou quase 1.000 quilômetros em uma semana, treinando lá. E um desses dias, cara, que a gente fez 150 ou 145 quilômetros, sei lá, a gente saiu de Olst, foi praticamente a Bruxelas e voltou, velho. Você tem noção como é que é tudo muito pertinho, cara. A Bélgica É o bicho, é um ovo, Alagoas. cara. É o tamanho de É um Alagoas. ovo, velho. É um ovo. Entendi. Mas, e aí, só para fechar o raciocínio lá do lance de Flandres, aquilo para mim foi uma aula, né, de como não se comportar com temperatura muito, muito baixa. E aí, cara, para Roubaix, a brincadeira foi completamente diferente. Como o Roubaix era 100% plano, eu e o Moçamba, a gente conversou antes, ele falou assim, ô, filha da puta, tu não vai esquecer de comer e nem de beber, e a brincadeira aqui vai ser a seguinte, eu puxo no asfalto e você me puxa no paralelo. Por quê? Porque ele é muito forte no plano, o Moçamba foi campeão pan-americano de contrarrelógio, enfim, um cara muito forte mesmo, só que ele não tem técnica. O Moçamba não é um cara que anda de mountain bike, não tem essa vivência de coisa um pouco mais técnica. E eu sempre tive, né? Então o combinado era esse. Ele puxava no asfalto e quando chegava no paralelo, bicho, eu botava na frente, ele vinha na roda e falava assim: ó, onde eu botar, tu vem atrás. Porque, Breno, na Roubaix, cara, a gente teve um puta de um desafio que é o que todo mundo gosta de ver na televisão, mas quando você chega lá, que é contigo, você fala assim, filho, eu não queria passar por isso, não. A gente pegou chuva, né? A gente fez os primeiros 90 quilômetros da Roubaix com chuva. Friaca. Não, o problema não é frio, velho. O problema é, cara, o Roubaix tava 8 graus, estava quente. Assim, perto do que a gente tinha pego Credo, a semana inteira na, credo. na Bélgica. O problema é o perigo, cara. Porque os paralelos na Roubaix, cara, eles são completamente disformes. Você tem alguns trechos que você pega um paralelo certinho e o caramba, mas a graça da Roubaix e o que nego não. Assim, os caras não deixam arrumar. Uhum. Se estraga algum setor de paralelo, eles fazem o setor, eles refazem o setor do jeito que era, todo fodido.
Então, Existe assim, uma associação lá, né, Bahia, que cuida dos existe uma setores. associação que cuida dos pavês. Isso é muito, muito, muito bacana. E aí, Bahia, quando chegou na floresta de Arenberg, velho, 5 quilômetros antes de chegar na floresta de Arenberg, a chuva parou. Aí a gente falou, porra, maravilha, né? Aí entrou o vento, cara. Aí eu falei, puta que pariu, velho. Vai pro Mas se a gente inferno, for. maluco. Muito Acaba a forte, chuva e entra o vento. bagunça É os muito pelotão forte, cara. inteiro, né? Muito forte. É, Mas pra vocês olha, terem. Mas pra aí se a vocês... gente botar um paralelo aí para a prova dos profissionais esse ano, a gente viu o tanto que Roubaix esse tipo de coisa afeta muito. Primeiro, o piso, né? Tem que dar sorte de não furar. E o furo, na minha opinião, os furos foram determinantes no Com resultado, certeza. apesar do Van Der Poel ter andado demais, né? Eu acho, Breninho, Sim. que a gente podia fazer uma retrospectiva e falar um pouquinho de como é que foram os 4 monumentos, É, sabe? isso eu queria. É, é. Eu Vamos Não sei estava se a fazendo gente as contas começar com o erradas, primeiro deles. eu estava pensando que já tinha sido 5. Então ainda Não, a falta um no quinta final da é só temporada. a quinta é a última, né? É a última A prova da quinta é a temporada, última, é a praticamente. E é Lombardia. depois de todas as 3 grandes voltas. Isso. É, não, é outubro ou novembro, né, Bahia? É outubro. Eles É chamam de a outubro. clássica das folhas que caem. É porque ela É, a começa clássica em das folhas outono, caídas. entendeu? Isso aí. Justamente. Porque a Milão italiana sempre tem um nome, né? A Milão É, Sanremo, o nome dela é a primavera, que ela é. acontece sempre no final de semana que começa a primavera. É sempre 21 de março, 20 de março. Lá no Hemisfério Norte, para a gente aqui começa o outono. A Lombardia fecha, entendeu? Uma é quando começa, a outra é quando fecha a temporada, assim, o verão, né? Quando começa o outono. Italiano é bem romântico, né, cara? Inclusive, a gente vai falar um dia sobre o Giro de Itália, que está chegando É, semana que vem. a Milan Sanremo também eles chamam também de La Classicissima, né? É classicíssima, É, Mas aí, Breninho, o que aconteceu? A gente teve, então, os 4 monumentos esse ano. A gente teve a Milan-San Remo, que sempre é decidido, são duas subidas no final. Uma é o pódio, e antes do pódio é a Cipressa. A Pressa. Cipressa é mais longa, mais longa, mas com menos inclinação, e o pódio é mais íngreme, quando mergulha e já chega na cidade de San Remo. Já na cidade de Com San Remo. a descida é super técnica. Super técnico, cheio de cotovelo e tal. Esse ano, assim, esse ano era o ano que a gente. Os melhores dominaram, realmente, assim. Não teve muita surpresa em clássico esse ano, não. O Bahia, vamos só meter uma particularidade da Sanremo do ano passado. O cara que ganhou ano passado, o Breno, como quase todo ano, que todo mundo faz, né, que é tentar fazer resolver a prova no pódio, resolveu a prova na descida do pódio e ele estava com canote retrátil. É. O Matej Quem foi? Mohoric. O Matej Mohoric. Mohoric da O cara que Bahrein. Eu ganhou lembro desse babado mesmo. tava com canote retrátil. Isso que eu Eu Esse lembro ano lembro. ele dessa usou de parada. novo. Ele usou de Esse ano ele novo. usou de novo. Uma coisa que eu também notei de uma forma geral nas classes desse ano, muita inovação. Tem aquele sistema que eles estão colocando no cubo que fica regulando a pressão do pneu. O cara controla se ele quer mais ou menos ar. Então, quando entra É. quando na Paris-Roubaix, muita gente usou da Jumbo e da Agora, que usa Scott, DSM, é, DSM, até né? assim, agora mas tinha uma parada, Bahia, que eu esqueci o que era, mas tinha uma diferença brutal de um equipamento para o outro, do que a DSN usou para o que a Jumbo usou, Sim, de tecnologia. mas o conceito é o mesmo, O não? conceito é o mesmo, o conceito é o mesmo, mas eu estava Esvaziar tentando o lembrar. pneu no paralelo para ficar confortável e encher no plano para rolar mais. Exato, exatamente isso. O Van Aert não usou, furou. Ele não. O francês Os lá, dois, os dois da Jumbo que não usaram furaram. o Laporte também não usou, Laporte. furou. Mas Putz. teve uma galera do time dele que furou também, né? E usou, e furou, e não adianta nada. Não adiantou muita coisa, É, não. entendi. Então, Não um é, não é um resumo. sistema para evitar furo, tá? Ah, e aí? Foi o Van Aert que Então, ganhou ela, né? então Milan-San Remo. Milan-San Remo. Como é que foi decidida a prova? Teve o pódio. O pódio é a subida, P-O-G-G-I-O, pódio. Ele é a subida final, todo mundo ataca nela. O Pogacar deu um ataque assim monstruoso. O Van Aert fez a conexão. Na verdade, o Pogacar com o gregário dele, eles abriram, atacaram. Aí o Pogacar atacou todo mundo. O Van Aert veio fechando o gap. E junto com ele veio o Ganna e o Van Der Poel.
Quando eles fecharam o gap no Pogacar, já quase no topo do pódio, o Van der Poel, muito forte, muito inteligente, deu em cima dos três, passou numa velocidade. Como ele veio por trás de roda, ele estava com Ele menos veio lançado, né? ressentimento, então ele veio lançado, ele atacou. Ali ele abriu tipo 4 segundos, ele esticou assim uns 100, 150 metros. Os caras não conseguiram fechar esse gap. Na hora de descer, ficou aquela quem puxa, quem puxa, quem puxa. Ele desceu para a morte no A plano lá embaixo. famosa politicagem. Nem o Ganna e o Van Aert ficaram meio que quem vai ajudar o Pogacar lá atrás, ninguém querendo levar o Pogacar. No final das contas, o Van der Poel bateu a Milan San Remo, fantástico, assim, tipo, Foi o Van der Poel. E, Van der Poel bateu. e Tá. bacana porque o Popô já tinha ganho, né? O avô dele. Isso, e foi assim, tem toda essa conexão, praticamente toda corrida que ele corre, tem sempre o flashback do avô dele e tal, enfim, é muito legal. E aí no sprint veio o Van Aert em segundo, veio o Ganna em terceiro, e o Pogacar sobrou no sprint, porque contra esses aí ele tem menos potência, né? Potência final. Aí esse foi o resultado, inclusive teve aquela foto cômica dos três no sofazinho esperando para ser chamado para premiação, né? Os três caras cavalão apertadinho, né? Que o Lance comentou, né? Que se fosse na época dele, ele ia se matar, né? Pô, eu ia falar isso agora, cara. O Lance falou, cara, se fosse eu, o Contador e o Iban Maio, que ele odiava os caras, eu pulava da Porrada ia janela. cantar, né? Eu ri demais, o Lance é muito engraçado, cara. Esse é muito engraçado. Aí depois, o outro monumento nós tivemos depois desse, já foi Flandres. Peraí, que essa aí eu vou tirar onda. Essa aí eu cantei o que ia acontecer. Minha bolinha de cristal, e foi exatamente o que aconteceu. O homem deu O ano e ninguém passado, foi atrás. eu assisti lá no Quaremonte, sabe, cara? As 3 passagens. E dava para ver ao vivo, cara. Você consegue perceber que o cara era muito mais forte. O Pogacar era o mais forte o ano passado. Ele não bateu porque ele não conseguiu coordenar, acompanhar o Van der Poel e ir para o sprint, etc. Na verdade, ele levou o Van Barle, né? Ele perdeu no sprint para o Van Barle, inclusive. Foi uma confusão, ele se deu mal. Esse ano ele atacou muito, e atacou antes, e atacou para quebrar o Van Aert. Aí, quando eles eliminaram o Van Aert, os dois, eliminou o Van der Poel e ganhou de uma forma assim impressionante. Eu acho assim, incontestável, né? Incontestável. Se a gente fosse, ele mesmo falou que o meu objetivo nessa temporada principal é ganhar a Flandres. Ele falou que era mais do que ganhar o Tour de France, imagina. E realmente Flandres tem um peso assim tradicional muito grande no ciclismo, né? Uma prova muito difícil de ganhar. E ele foi brilhante. Por que você fez essa aposta, Igor? Em que você se baseou? Na performance dos caras, no formato da corrida? Cara, eu me baseei na corrida do ano passado, em tudo que o Pogacar vinha fazendo desde do início da temporada. A gente já tinha até comentado sobre isso, né, naquela outro bate-papo que a gente fez, do o quão forte ele estava e como é que era impressionante, dava para ver a discrepância dele com relação aos outros. E, cara, o nível de potência que ele tem numa subida, um Van Aert e um Van Aert e um Van der Poel não conseguem acompanhar. A explosão dele é um negócio muito cavalar. Então, por isso que eu apostei todas as minhas fichas, cara. E assim, quando eu fiz Flandres e quando eu vi, eu não vi no Quaremont, né? Eu vi em Copenhague, que foi onde ele fez o último ataque. Bicho, Bahia passou lá, né? Irmão, aquela porra é uma parede, velho. É um negócio assim, Breno. Cara, no dia, pra você ter noção, Breno, tem umas casas no meio da subida que tem uns recuos de garagem. O que eu via de gente jogando por recuo de garagem para poder pegar impulso para começar a subir de novo, era uma coisa absurda. E, meu irmão, os caras passam ali, você não acredita. Então, assim, a potência que aquele cara imprime é uma coisa absurda, velho. O Pogacar foi o primeiro cara a conseguir ganhar um Tour de France e um Flandres depois do Ed Merckx na década de 70. Exato. Porque
porque o Tour de France, geralmente, é um cara escalador, né? Um cara mais leve, um cara que tem que fazer Pirineus, Alpes, contra-relogista. Nós estamos Ninguém falando de ganhou. 50 anos, galera. Nós estamos falando de Então, 50 anos. entendeu? Então, assim, o que ele fez foi extraordinário. Aí você põe que ele ganhou, ele já tinha ganho, ele ganhou a Flash Vallone, ele tinha ganho a Strade Bianche, né? Esse ano, né? Aham. E ele ganhou a Paris-Nice esse ano, que é uma das. Nós temos a 7-7, que são as 7 corridas de 7 dias. Depois a gente pode falar um dia só sobre isso, que é a Paris-Nice, a Tirreno Adriático, a Tour da Romandia, a Volta da Suíça. Então, tem 7 corridas de uma semana no calendário que são o nível máximo, vamos falar assim, de pontuação, que são mais renomadas. Nós temos os 5 monumentos, que é de um dia. Essas 7 de 7 dias e tem as 3 grandes voltas. Nesse meio tem um monte de corrida diferente. Mas a Paris-Nice é uma tradicionalíssima das mais importantes. A de Paris-Nice é um mini Tour de France. E o Pogacar já ganhou esse ano. Então, assim, o que ele tem feito, ele é indiscutivelmente o melhor ciclista Aqui, eu dessa década. posso dar um. A parada interessante aqui é o seguinte, ó. 13 de fevereiro, ele ganhou uma prova chamada Jaén Paraíso Interior na Espanha. 15 de fevereiro, primeira etapa da Volta à Andalucia, ele ganhou. 16 de fevereiro, segunda etapa da Volta à Andalucia, ele ganhou. 18 de fevereiro, quarta etapa, ele ganhou. 19 de fevereiro, ele foi campeão da Volta à Andalucia. Campeão e camisa verde, tá? 8 de março, campeão da Paris-Nice, do quarto estágio da Paris-Nice. 11 de março, campeão do sétimo estágio da Paris-Nice. 12 de março, campeão da oitava etapa da Paris-Nice. Levou tudo, só não levou a camisa de bolinha na Paris-Nice, levou camisa verde, camisa branca, camisa amarela, né? Campeão de Tour de Flandres, campeão da Mistel, campeão da Flash Vallone. E, cara, eu arrisco dizer aqui, foda-se que esse nego vai pensar, só não levou a Liège-Bastogne-Liège porque caiu, porque senão levava. Essa aí é boa, hein, velho? Essa a gente ia falar quando chegasse realmente o que eu acho é o seguinte, aquilo que nós já falamos, para mim ele tá no patamar que ninguém tá Outro disparado. nível. Outro nível. Não tem outro ninguém. O Renko anda muito, E mas eu acho que o com um Renko detalhe que a gente tava fofocando essa semana lá na Trishop, tá? Vai correr um Tour de France com uma equipe pica. muito forte, claro, muito Então, forte. assim, ano passado ele teve um azar ferrado que perdeu metade da equipe por Covid, por tombo, né? Ficou praticamente sozinho. Os outros 2 tours que ele tinha ganho, ele ganhou sozinho. Então vai ser a primeira vez que ele vai correr um Tour de France com uma equipe fodida para ajudar ele. Então, meu irmão, esse tour promete, vai sair uma faiscada aí de dar gosto aí entre essa molecada. Isso vai ser bonito. E, cara, só para fechar esse racional do que você falou, Bahia, 50 anos de diferença do que o Merckx fez porque esse moleque está fazendo. A gente já tinha comentado sobre isso no outro vídeo e há de se crer que o perfil do ciclista está mudando, está voltando a ser o perfil do ciclista overall. A gente está voltando a ter uma coisa que a gente não tinha há muito tempo, né? Eu estava vendo uma análise outro dia, inclusive recente, é o seguinte, existe uma curva curva de potência de cada geração. Essa curva de potência ela vai da força de 5 minutos até força de 1 hora. Então tem a curva, como é que eu falo em português? Geracional, diria a palavra. Existe uma média. O Pogacar, ele bate todos os topos, mas ele não passa, ele não faz nenhuma uma potência extraordinária. Se você pegar nos últimos 10 anos, em 2001, em 2012, uma vez alguém fez um acima da média, foi o contador, alguma coisa. Em 2012, o Chris Horner fez uma coisa assim diferente, mais o contador também. Ficou um hiato até 2019. 2019, um monte de recorde, um monte de extraordinários. 2020, um monte. 2021, 22 e 23, mesma coisa. Só o Renko já fez 5 vezes números de potência absolutamente
estrondosos comparado com a geração dele, entendeu? O que acontece? Hoje nós temos, eu acho que a geração, que você falou assim, voltamos à era do ciclista overall, mas eu acho também que nós estamos diante de caras extraordinários, Com entendeu? certeza. Eu Com acho que o certeza. Pogacar é extraordinário, o Renko é extraordinário, o Van Der Poel é extraordinário, o Van Aert é extraordinário. Esses caras são extraordinários, entendeu? O Com cara que ganha certeza. uma etapa de montanha, etapa plana, ganha contra-relógio. Isso não existiu, cara, isso não tem Pô, 40 anos que não tem, entendeu? Então nós até estamos mais que isso. diante de uma geração, a gente já falou isso no outro podcast, Extraordinária. de Nadal, Federer e Djokovic, entendeu? Nós estamos diante da geração dos caras assim, muito diferenciados. Com Então, certeza. aí, se a gente for dar segmento aos monumentos, então foi Flandres, o Pogacar deu essa paulada, vieram para Roubaix, obviamente, já concentrado nos dois principais, que eram o Van Aert e o Van Der Poel, e a corrida foi decidida por eles mesmo. O Van Der Poel, assim, achei que ele correu muito agressivamente, diferente do que ele corre, o cara tentando despachar. A Jumbo tinha mais time, porém aquele Jasper Philipsen andou muito, Muito, mas foi o que muita mais coisa. andou, assim, na minha opinião, assim, o cara que mais me surpreendeu em Roubaix, fez segundo lugar, Andou batendo muito, no velho. frente do Van Aert, Andou andou muito. demais. E eu acho que o furo do Van Aert, na hora que ele ia atacar ali, ele mudou um pouco A dinâmica da prova. o destino, né? Porque muito provavelmente o Van Der Poel não ia deixar ele embora sozinho, os dois iam junto para dentro do velódromo, mas aí era uma incógnita, né? Igual você falou, É, talvez o Pogacar não perdesse por Renko em Liège, nós vamos falar agora, mas não dá para saber nem isso, na minha opinião, né? é. Eu sou um pouquinho mais conservador, assim como não dá para saber quem bateria no sprint se o Van Aert tivesse furado, mas furou. Eu não tô desmerecendo a vitória do Van É, Der Poel com de certeza. forma nenhuma. Van Der Poel conseguiu fazer 2 monumentos esse ano, com mais aquele tinha que era Flandres. Ele já tem 3 Flandres. monumentos, tem 2 Flandres, uma Roubaix e uma Milão-San Remo. Quer Uma dizer, o cara Milão. já está lá em cima, né, na Ah, prateleira, e pode ganhar mais uma esse ano ainda, né? a Lombardia. É, Ô, Bahia, ainda tem uma o aí. Renko, onde que o Renko estava nas outros monumentos? Ele correu Cara, todas? não, o Renko não correu nenhuma. Não, O Renko só corre Nenhuma. nas Ardenas. O Renko só corre quando chega nas montanhas, nas provas mais duras. A Liège, Bastogne-Liège, que foi que ele ganhou, que ele era campeão ano passado, que ele atacou no mesmo lugar, que ele largou o Van Aert não conseguiu buscar, ele foi e levou. Esse ano ele atacou no mesmo lugar, o Pidcock foi junto com ele, o Renko, quebrou, voltou para o pelote, rangou, recuperou, voltou. Foi outra corrida fantástica. o Renko tem um problema, né, cara? Problema técnico, né? Ele não desce. O Renko não é técnico. Então, você Mas tem, você tem, você tem. eu acho que isso mudou e nós vamos ver isso agora no giro, cara. Eu acho que Não, mudou. eu tomara, torço isso pra caramba. Eu É, acho que eu acho que assim, essa discussão que rolou semana passada aí, de nego falando que eu não lembro que foi que começou com essa discussão na internet, discutindo que o Renko era melhor do que o Pogacar, defendendo que ele era melhor do que o Pogacar. Teve essa discussão lá fora, teve uns gringos aí é, batendo boca com isso. é, E assim, para mim, bicho, essa discussão ainda existe por enquanto. é. Muito por conta disso. O Renko ainda tem essa deficiência e para mim essa deficiência ela se dá. Eu vou falar de orelhada, tá? De opinião total. Ele nunca foi um cara um exímio, como dizem alguns, descender, É. mas depois do tombo dele, o negócio piorou, né? Depois daquela desgraça daquele tombo, ele piorou um pouquinho. Parece que ele ficou com mais medo, mais receio Cara, de olha abusar, só, é, sabe? eu discordo, cara. Eu vou ser sincero, me permite. Liège, cara. Liège sobe e desce. Ele atacou na subida do La Redoute, depois você tem que descer pra caralho, Mas são técnico, técnicas. chovendo. O Pidcock, que desce muito mais É, que ele. Não conseguiu não abandonar ele, não conseguiu conseguiu recuperar, não conseguiu fazer largar. diferenças Sim, significativas, entendeu? E o Pidcock notoriamente um fantástico não, é downhiller. Ele impressionante. ganhou É aquela um dos etapa do Tour de melhores. France passado, que ele subiu lá Não, o é um Alpe dos de melhores do Rouet. mundo. Cara,
Foi cara, foi fantástico que ele Mas fez ali, né? Bahia, não são, as descidas de Liège não são descidas que podem até ser técnicas, mas são abertas, largas, com área de escape. É um negócio mais. Algumas sim, Igor, mas outras dentro de cidade, cheio de road furniture, cheio de Aham, rotatória, cheio sabe, de grade. aham. É muito a prova. Muito urbana, né? Liege, eu vou só abrir Breninho, me dá um minutinho, um ganchinho de Liege. Só para contar para vocês como é que eu estava. Eu estava numa cidadezinha, fica em Francorchamps. Francorchamps é pertinho de Stavelot. Stavelot é uma cidadezinha na Bélgica, nas Ardenas, que ela é como se fosse Annecy na França. Ela tem pedais que saem dela para todos os lados, mountain bike, road, e tem o Ed Merckx, numa das Liège que ele ganhou, acho que foi, não me engano, 69, Ed Merckx tem 5 Liège, ele atacou nessa subida uma paredinha de, sei lá, 12%, de 1 quilômetro. Ele atacou ali faltando 90 quilômetros e ganhou. Então lá eles têm um monumento do Ed Merckx, chama a Estrela de Ed Merckx. Porque ali realmente foi assim, quando nasceu o Ed Merckx do esporte, foi 69. Foi quando ali, ali o cara ganhou, o cara já tinha ganho uma prova, acho que um giro, alguma coisa assim, e quando ele deu aquela ali o cara, assim, realmente, quando o cara sobe de patamar, sabe? Pô, esse cara é diferenciado. E foi nesse lugar, eu subi, cheguei lá, tirei foto com o monumento, pô, ali é a basílica para nós, né? Eu É. assisti a corrida dali no domingo, né? Os profissionais passando no planinho dentro da cidade. É muito duro, porque sobe assim, desce assim, curvas dentro da cidade, aí dentro da cidade, calçamento, sobe de novo. Então, assim, ganhar Liege é diferenciado. E o Renko já ganhou 2 vezes, é campeão mundial, ganhou a volta e vai para o giro com tudo. Então, assim, de novo, nós estamos diante dos caras extraordinários. Renko, Cara diferente. Kátia, os caras Mas aqui, diferentes. o cara que ganha, o cara que ganhou, ou melhor, o cara que não competiu nenhuma das outras clássicas, ele chega nessa, digamos, última, né? Última da primavera, ele chega muito preservado, né? Os outros concorrentes dele não estavam com a mesma perna De- fresca igual ele. Sim, depende, não, mas depende, cara. Você pode também ter o outro lado dessa história, né? Do cara tá fora de ritmo de jogo. Ah, E não, os outros vêm no gás de prova. Cara, isso pra mim faz uma diferença ferrada. ele tem planilha de O, treino sinistrona, não, ele mas tá não é planilha de assistindo as treino, cara. corridas, ele É prova, velho. Prova, até jogo é Breninho, por o jogo. isso Breninho, ninguém Treino nunca é treino, ganhou jogo é todas as jogo, velho. monumentos no ano, né? Qual que é o recorde Bahia de quem ganhou mais monumentos no ano? 4. 4? 3, não, 3 monumentos no ano. É o Ed Merckx e aquele texto que nós fizemos dos inimigos, o rival dele, o Cigano, porra, esqueci o nome dele. Lá Eric da mesma Devlin, época. Roger Devlin, que é início da década de 70. Nesses tempos atuais, não teve ninguém que ganhou três Não, Ninguém. monumentos. não. Não tem ninguém Não rodando tem, hoje que tem cara. monumentos. Não tem justamente por isso que eu tô falando. O cara se quebra. Não A tem jeito. Não, energia que você cara, não tem, despende não, para não fazer tem um porque tem que ser monumento e ganhar, extraordinário, Breno. Breno, quê? não tem porque tem que ser diferente, velho. Mas Não é O porque Breninho, o cara para ganhar 3 monumentos, pensando do velho, o cara Renko, o tem que ser Renko ganhou diferente, a velho. volta do Emirados Árabes, do UAE Tour, em fevereiro, de 20 a 26. Ficou primeiro na geral, primeiro camisa branca, obviamente, e segundo de pontos. Um mês depois, ganhou a volta da Catalunha, que é uma das 7 principais corridas de uma semana que nós falamos. De uma semana. Ganhou a geral, aliás, ficou em segundo na geral, mas ganhou a de Júnior e ganhou a de montanha e foi na segunda de sprint. E um mês depois correu o Liège. Por quê? Ele está fazendo um approach para correr o giro. Então ele não podia chegar Um mês de fritado. diferença é muita coisa, pô. Um mês é muito Sim, por longe. quê? Por quê? Os caras que estavam competindo com ele, Van der Poel, Van Aert, Pogacar, Sim, eles tinham competido com que distância? Eles tinham vencido uma clássica com uma semana ou duas de diferença. mas eles agora estão descansando para fazer o bloco para o Tour. O Renko Mas semana se que vem tivessem começa o giro. descansado igual o Renko descansou para Liège, o jogo seria diferente. Não, Não estou falando claro, que o claro. resultado, nem desmerecendo a vitória dele, Não, não. claro, claro, Mas claro. dizendo, Mas eles chegariam com as pernas melhores, né? sim, mas a gente tem que pensar no planejamento de temporada. O Renko vai começar o giro semana que vem. Esses caras estão descansando. Entendeu? Ah, tá. Entendi. Entendeu? Então Olha o Renko só, se esse, preparou para o giro.
Mas Ele só, tem que ganhar esse o giro, negócio cara. de tá descansado ou não, por exemplo, se você pegar o ranking, né, e o ranking é por pontuação, para pontuar tu tem que estar correndo, né, não tem conversa. É, os 5 primeiros do ranking, quem você acha que são, Breno, hoje? Não faço ideia, não sei. Você Bahia vai falou saber, corrida não que vou o, você perguntar. falou corrida que o Pogacar venceu, que a gente nem imagina. Ele venceu 15 Ó, corridas no ano, olha só, 20, uma coisa. primeiro do ranking hoje, Pogacar, 6.733 pontos. Segundo, Van Aert, 5.097. Terceiro, Renko, 4.831. Quarto, Vingegaard, 3.543. Em quinto, Van der Poel, 3.113. Ou seja, você falar que o Renko estava resguardado, bicho, o cara tá correndo direto, velho. O cara tá pontuando Mas esse direto. ranking, esse ranking é Grand Slam, né, velho? Ele acumula 52 semanas, né? Eu acho que Esse ranking é Grand 2023, Slam. né? Esse ranking ele puxa a pontuação lá da volta da Espanha, né? Vou Aí, abrir puf, aqui. joga o cara lá em cima, né? Grand Slam quer dizer que é Eu, nos últimos 360 dias correntes, é Olha eu isso? só, não sei se é só exatamente isso. Tem um 2023, período, tá? depois cai um pouco o Só, valor do só, ponto, entendeu? O peso, mas tá é só um 2000, mas histórico. o Bahia tá só 2023 aqui, velho. Ah, Não é é? histórico. É. Eu tô vendo pelo aquele aplicativo First Cycling, sabe qual é? Sei, sei, sei. Mas aqui tá aparecendo só 2023. Aí, uma particularidade aí da Liège, que foi a última, para a gente encerrar, né? A Liège, então a Bélgica, para a galera que não entende, são duas regiões, os Flandres e a Valônia. A Valônia, dentro dela, tem as Ardenas. As Ardenas, aí tem 3 provas importantes, que no final de semana é a Amstel Gold Race, que é na Holanda, mas é bem na divisa ali, bem no sul da Holanda, bem perto da Bélgica. Depois a gente tem a Flash Valônica no meio de semana, e no final de semana é a Liège, então fecha o ciclo das Ardenas. Nesse ciclo das Ardenas, o Pogacar ganhou a Amstel, ganhou a Flash Wallonne, ia com tudo para Liège, mas ele caiu no quilômetro 80, numa panela, num buraco lá, foi pro chão, quebrou o pulso, um azar do caramba. E o Renko, que ia ganhar, ganhou. Onde eu estava vendo, assim, realmente a Quick Step trabalhou demais para ele, demais. Quando ele passou, faltava 80 quilômetros para a chegada, ainda vinham as principais montanhas, mas já era um grupo de 30, 40 caras no máximo, só os principais de cada equipe, e a Quick Step montadinho, o Renko inteiro, né? Tava inteiro, de branco, achei ousado, cara, usar um bretelle branco, eu acho ousado, entendeu? Eu também acho ousado. Eu não sou muito como, não sou muito a favor, não, sabe? O Eu cara também, para ganhar eu duas acho vezes feio pra Liège com caralho. camisa de campeão mundial é foda, né? Pô, aí, pô, na Bélgica, no terreno dele, entendeu? Então, assim, tem um Não, peso, cara, tem com um outro peso. detalhe, né? A primeira grande vitória da Quick Step esse ano, né? Mas aqui, cara, isso pra mim não vale de nada. A equipe tá muito ruim, cara. Eles têm que É, ganhar realmente tá o giro, bem. porque ela não andou na frente em prova nenhuma. É das Nenhuma, nada. principais equipes do mundo. Nenhuma Sumiu, prova ela foi pro protagonista, nenhuma. desapareceu. Desapareceu. E aí acabou, Breninho. Assim, os monumentos acabaram. Deixa a saudade, para mim é a época mais legal do ano, é que eu mais gosto de assistir. Eu gosto de todas, mas eu acho o É, eu monumento também. próximo diferenciado. Eu gosto Semana pra que vem caralho o também. giro, a gente vai entrar Sabadão nesse começa o papo do giro giro. semana que vem, mas vai ser legal. Renko versus Roglic versus uma Só Ineos tem boa. um fato importante que eu acho que a gente falar isso aqui. Não sei que dia que isso vai pro ar, Breno. Tota Magalhães, né? Totinha, Demais. porra, bicho. Hoje, Totinha fez uma fuga hoje é, na Volta, a Volta Femme, né? São 11 etapas, não, 7 etapas. É, pô, orgulho demais, e, cara. Pô, a gente viu aquela menina começar a pedalar aqui, ver ela hoje lá, é muito, muito pô, bacana, cara. Muito legal. Como e, que e, foi? O que que rolou? e Eu não fiquei sabendo. Ela tá correndo a Volta à a Espanha, volta da É, eu Espanha é lembro da feminina. notícia que ela ia correr. Eu não sabia feminina. que já tinha E começado. aí ela corre para uma equipe, ela corre pra uma equipe pequenininha, né, espanhola, chamada Biscaya, que é super tradicional, mas é bem pequenininha. É, a equipe foi convidada por ser espanhola e hoje ela fez uma fuga solo por um bom tempo, meteu a cara lá na frente e foi embora. A prova era praticamente plana e Tinha, tinha andou uma, tinha uma, tinha sozinha. uma subidona no meio. É,
me engano, eu vi o comentário prévio. Eu achei que ela fosse realmente atacar nessa subida, poder abrir um gap e tentar. Depois pegava um platô e ia no alto, né? É, e Faltam foi quantas isso, bicho. etapas dessa corrida? Hoje foi a segunda etapa, terceira etapa. Não, segunda. Não, hoje é a Ah, então quarta? ainda tem mais bola Terceira. para rolar, ou é coisa para a Hoje gente foi a terceira assistir. etapa. Hoje foi a terceira E etapa. assim, Ainda é Breno, domingo. já que o Igor Ah, ô falou, eu acho. Breno, tá passando ao vivo no SPN, tá? Ah, Ah, é? é. Todo dia, Pô, que 10h30. maneiro, velho. Eu não tenho ESPN aqui, tem que dar um jeito na vida, velho. E outra coisa que eu acho legal falar é que o Pogacar não ganhou as 3 clássicas das Ardenas. Mas tem uma menina holandesa que corre para a equipe SD Works, que é a melhor equipe feminina, Nossa senhora, chama bicho. SD Works. A equipe é fera, as meninas ganham Não, e tudo. a mulher, velho. E a Demi Vollering, ela andou demais. Ela ganhou as Bicho, três. que aquela mulher fez na Flash Valone, velho? Ela Cara, uma ela ligou o chegou diesel lá chorando, embaixo, outra ela viu, chegou velho? desacreditando e a outra ela chegou rindo. E ela falou, cara, você tem que ver a entrevista dela, eu vi um podcast ela da entrevista, ela falou assim, olha, eu sabia que naquela força ali que eu tava, se eu abrisse, ninguém pegava, e ela abriu e ninguém pegou. Então, assim, o nível de consciência, lucidez, ela, ano passado Impressionante. ela andava forte, mas não nesse nível, e ela é muito legal de acompanhar em rede social, ela põe o dog dela na mochila, assim, sai pedalando gravel com o dogzinho na mochila, ela é muito simpática, a moça, bonita, obviamente, menina holandesa, bacana, mas Holandesona. assim, fenomenal atleta, cara. Ela Tá ganhou muito assim legal. na Tá, eu vou te classe. falar, cara, um dos ataques no murro mais bonito que eu já vi até hoje, homem e mulher, o que ela fez É, ali, bicho, foi impressionante. Muito vale a O pena legal. Bahia, assistir. todas essas corridas têm versão feminina? Cara, começou agora, por exemplo, a Paris-Roubaix foi o segundo ano esse ano. Inclusive ganhou uma canadense, figuraça, que ganhou dançando. O Figura, terceiro ano, mentira. Terceiro ano. Que a figura. canadense que Me dá disputou um minutinho chegada aí, me dá um com a minutinho. Tota. Pode ir, você estava Eu falando da acho Tota, né? que é. Ah, eu estava falando que essa menina que ganhou a Paris-Roubaix, pô, a Tota disputou chegada com ela no Pan-Americano, cara. Porque Ah, nós foi? tivemos Jogos Pan-Americanos de mountain bike, você narrou Agora, muito. Ah, Brenin, parabéns. Mas tiveram também os Jogos Pan-Americanos de estrada na semana anterior, se não me engano, no no Panamá, Porto Panamá, foi Rico, no Panamá. um país desse da América Central. É, A Tota, se não me engano, fez quinto ou sexto e foi andou, quinto. e andou bem pra caramba e chegou junto com essa Alison Jackson aí que É, ganhou a batendo guidão. Paris-Roubaix, ou seja, Ah, chegou é? junto no grupo, né? Chegou batendo guidão, velho. É mesmo, que massa, velho. Velho. Não, Ela ela é do parece ser caralho. brutona pra E caramba, né? Meio baixinha, É, parrudinha, né? mas tá é, racadinha, né? É. Exatamente. bicho, eu acho que assim, opinião total, tá? Não tem inside information nenhuma. Mas a Tota fazendo essas aparições aí nessas provas, cara, o contrato dela com a Biscay acho que é de um ano só. Ela é nova, a Tota tá com 20, 22. acho que 22. Ah, tem 22. tudo para ser pinçada aí por uma equipe maior e alçar um voo mais É, bruto. Eu tive é. conversando com ela, cara, troquei uma ideia com ela, logo após o pump, ela falou comigo, ela falou assim, cara, eu tava com as pernas muito boas, ela tava chateada, porque ela sentia que dava para ter feito mais na chegada. Eu falei, Tota, bicho, tudo acontece na sua hora. E, cara, calma, você acabou de. Você tá na Europa há 3 meses. Ela falou assim: né? É muito pouco tempo. Eu falei, cara, é muito pouco tempo, calma, você já evoluiu uma coisa absurda. Aproveita seu tempo, cara. Sabe, tem muito que evoluir, muito que crescer e tem um E talento diferente do ferrado. masculino, as mulheres elas desenvolvem. Essa Alison Jackson tem 35, 36 anos. É, Então, a carreira das mulheres, que as mulheres é geralmente mais fazem o longeva, break para gestação, para é mais projetos pessoais, longeva. depois retomam. Então a carreira das Exato. mulheres é mais longa, geralmente. É mais longeva, sim. Concordo contigo. Que É. maneiro. É Mas é isso. importante não, também, igual você falou, é importante não ficar ganhando tudo logo no início, né? Ter esse tempo de É, maturação, é. Cara, tem que né? ter. É igual o próprio Vinícius Rangel, né, cara? O moleque é bom, todo mundo sabe que ele é bom, o moleque é talentoso. E, cara, eu acho que ele tá numa equipe que a gente sabe que, pô, a Movistar é uma equipe bacana, mas é uma zona do caralho. É, Mas Sério? está sendo criado, cara, né? A Por que Movistar é é uma uma zona? zona. Não, é só muito assim, cara. bagunçada, Breno. Muito Entra na bagunçada. Netflix e vê o seriado, velho.
vai ver a zona que é. É uma zona. Não, cara, Mas, olha só, eles têm esse menino americano aí, cara. Tem um americano, Matheus Jorgensen, tá mas andando pra demais. caralho. Demais. Já vai assinar com a Jumbo pro ano que vem. É, bicho. Eles não E conseguem aí, manter, cara. eu acabei de ler o Twitter dele, ele falando, porra, Jorgensen, como é que você evoluiu, cara, do ano passado para esse ano? Ele simples, cara. Eu pego todo o meu salário e eu vou por minha conta para um hotel de altitude. Eu pago nutricionista para ficar do meu lado, pesando a minha É isso. comida, entendeu? Eu fiz um approach para essas clássicas, para essas corridas de primavera, tão afinado que o resultado vem disso, entendeu? É E os Então, isso. quem caras é da a equipe chance não Twitter dele providenciam Não, isso. é uma não zona, cara. providencia, mas numa escala muito clichêzona. O cara foi no É, fino. O que, por exemplo, a Jumbo faz para todos os atletas individualmente, que a Ineos faz para todos, que a UAE faz para todos, sabe? A Movistar tem um budget, mas eu acho que deve ter diminuído por algum motivo. Mas, por exemplo, o cara para andar para caramba, ele teve que botar tem o destaque na budget carreira. e tem a tradição, né, cara? É assim desde sempre, velho. E acho que ali não vai mudar. Tem isso tudo. Pessoal, Não tem jeito. Bahia, que dia que começa o giro? Cara, o giro, opa, boa pergunta, rápida. Sábado, Assim, né? sábado, acho que é. 17 Sábado horas. já? Sábado. Dia Sim, senhor. 6? Sim, senhor. Vou Não, confirmar aqui. mentira, que é rápido. Sim, sim, sim. Que eu dormi no tempo desse jeito, velho. 6 de maio, começa. 6 de maio. Vai até dia Começa 28. aonde esse ano? Começa aonde esse ano, Bahia? Começa em Francesca Marina, né, na Itália, né? É um contra-relógio, é um individual time trial. Deixa eu ver a Quantos região da caminhos? Itália, deve ser no sul, né, provavelmente. Provavelmente. Não sei que é na Itália, chama Francesca Marina a cidade, que eu tava até com a altimetria, mas o mapa eu não tô com ele aqui É na um frente. prólogozinho bem curto? Não, é um time trial, é 16 É um- quilômetros, 19 quilômetros. Bom, Já abre Ô, Bahia, tempo. já abre vamos estudar tempo. o giro para a gente falar num próximo, para não ficar muito longo aqui, que aqui nós já estamos Bora. com quase Vamos, uma hora, viu? Eu tô. valeu. Fechou. Vamos Vamos nessa. falar de giro no próximo? Fechado. Se vocês Vamos. Demorou. lembrarem alguma coisa de clássica, a gente insere lá rapidinho. Combinado, mas já fechou. Tá bem? Fechado. Valeu Bom demais, papo, velho. como Obrigadão, sempre. gente. Valeu demais, Muito Breninho. A gente vai obrigado, se falando. meninos. Pela vir. Hasta Um la grande vida. abraço, até a próxima. Valeu, valeu.